E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui! Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as escrituras sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca, o meu filho joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé! Ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: Aquele
que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: Quanto a estes pequeninos que criam em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: De acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: O que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os 2 se tornam uma só pessoa. Assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também está cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo da viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga.
Quando o homem ouviu isso, fechou a cara. E porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Eles vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim! Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim! Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho.